Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Nas quintas-feiras à noite, a gente fala com um convidado, alguém que possa dar um testemunho da sua vida, porque eu creio que a gente aprende sim com algumas palavras específicas, mas quando a pessoa fala do que ela viveu, a gente tem uma outra dinâmica para aplicar na nossa vida. E também, hoje é um dia muito especial, né? Porque hoje é dia do empreendedorismo. Aquela pessoa que eu digo que tem uma coragem com a dose a mais de fé, né, para que possa de fato perseverar. E esta noite nós estamos trazendo uma pessoa muito especial, empreendedora há muitos anos. E o nome dela é Tatiana Grebin e nós vamos falar um pouquinho sobre a história dela. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. E ela tem... Não, fala, o que que tu tem, como tu começou. Eu até achei que ela ia trazer aqui algo para nós poder ver, né? E você só entender, né? Porque o produto dela é uma graça, é um fofo. O produto dela são os fofos, né? E aí, Tati, como é que foi esse teu início de história? Quantos anos tu tá nesse mercado? Conta um pouquinho pra gente. Então, quando fui convidada para estar aqui hoje, eu fiquei pensando, né? Daí conversei com o pessoal, o que nós iríamos conversar, né? Que seria sobre a minha história, então. E eu não posso deixar de falar que eu comecei a empreender, na verdade, antes de ter a profissão que eu tenho hoje. Hoje eu sou, então, veterinária, né? Fiz medicina veterinária. E eu sou formada, vai fazer 22 anos agora no final do ano. Mas eu comecei a empreender com 15 anos. Eu já tinha, acho que isso no sangue, né? Sim. De família, assim. E eu, com 15 anos, eu ia pra escola e eu fazia cuca. E eu vendia na hora do intervalo da escola. Então, já foi um empreendedorismo bem... Eu vendia muito. Tu sabe que isso é uma história recorrente... Chamo de doutora Tati? Pode ser. Né? Isso é uma história recorrente, porque alguns empreendedores que nós trouxemos aqui, normalmente eles comentam isso, que desde quando tem idade, eles já vinham, né, nesse ensaio, né, nessa tentativa. É uma coisa que eu acho que tá no sangue, né? Tá no sangue. O meu irmão, ele vendia suco de limão na frente de casa, quando ele era bem pequenininho. E é isso, né? E aí eu acho que ali começou, na verdade. Mas aí, então, eu entrei na faculdade, tive a oportunidade, né, de fazer faculdade. E na faculdade... Isso há 22 anos atrás, assim, não era fácil, né, Tati? Não é que nem hoje. As coisas eram muito difíceis. Hoje a gente tem o online, hoje a gente tem muitas maneiras de chegar a ter um canudo, mas antigamente era batalhado. Eu entrei com 19 anos na faculdade e com 20 anos, então, eu fiz o curso de banho e tosse e comecei a fazer banho e tosse para poder ter uma renda concomitante. Porque a medicina veterinária é diurna. Hoje em dia está começando a ter medicina veterinária noturna, mas diurna era muito difícil conseguir trabalhar. Aí eu fiz o curso de banho e tosse e eu fazia banho e tosse nas tardes que eu não tinha aula. Nos outros dias eu fazia aula e nesses dias, então, eu comprei material e fui fazendo banho e tosse. Então, a clínica em si, a Bicharada e Companhia, ela existe há mais ou menos 27 anos. Isso também é um fenômeno, porque não é uma grande empresa que se retroalimenta, né? É um empreendimento médio, né? E ele se manter. Como é que foi durante a pandemia, hein? Então, no início foi apavorante, né? Eu sabia que eu, enquanto veterinária, eu ia conseguir me manter na pandemia. Mas o que me abalou foi a minha equipe. Porque eu pensei, se a gente não tiver trabalho para todos, como é que vai ser? Aí eu tive um momento ali, bem no início da pandemia, que eu tive um momento de pânico. Mas não por mim, porque eu sabia que eu ia conseguir. Eu fecho as portas e atende a domicílio. Sim. Mas... E o resto, famílias dependendo. Mas aí a gente se manteve, né? E como é a área da saúde
Mesmo o veterinário não foi tão abalada na pandemia. Por quê? Muitas pessoas adotaram mais animais, né? Ficavam mais em casa, olharam mais para os seus animais. Então teve um contexto aí. Apesar do banho e tosse em si não poderia, em muitas etapas da pandemia, ele não poderia trabalhar porque era supérfluo, a área da saúde nunca fechou. Então a gente tinha trabalho. Então... agora tu estava falando e eu estava lembrando que realmente havia, assim, a gente via na TV, nos jornais, eles falando que houve um crescente interesse por buscar pets, aqueles que não tinham. Exato. Porque como ficavam em casa, muitos eram sozinhos, então queriam uma companhia e tal. Para as crianças que não estavam indo na escola. Vamos pegar um bichinho para nossas crianças. E nesses 27 anos, agora vamos tirar fora a pandemia, né? Houveram altos e baixos. Foi uma crescente, né? O teu crescimento foi uma crescente, ou você teve picos de maior, que você viu assim, ó, é um sucesso e de repente a coisa parece que fugia das tuas mãos? Então, foi sempre uma crescente, mas eu sempre digo, o veterinário ele não aprende a ser administrador. Isso a gente não aprende na faculdade. Em nenhuma outra profissão, eu já percebi isso também, né? E aí a gente sabe fazer medicina veterinária, mas a gente não sabe administrar um negócio. Então, muitas vezes a gente quer empreender, mas aquela parte da administração a gente não teve. Por causa disso, eu tive algumas fases desses 27 anos que a coisa... Mas nunca decresceu, sempre foi uma crescente. Mas apenas eu tive períodos que eu tive, ponto, vamos parar, vamos ver o que tá errado aqui. Mas era na parte da administração. Aí eu buscava um profissional da administração, vamos resolver, vamos colocar em ordem a casa, né? Que me ajudava, tá, agora beleza. Mas eu vejo que a gente não pode ficar sem um profissional da administração. Não tem como. Veterinário não dá muito certo. Assim. Tem cursos bons. Tem aquele até o curso de gestão de processos, né? Eu fiz. Que me ajudou muito. Tu começa... Isso é uma realidade, né? Eu tenho alguns amigos profissionais liberais que também eu às vezes me questionava essa questão, né? De a pessoa ser excelente naquilo que estudou, naquilo que se preparou, mas na área administrativa, difícil, né? E como é ser um profissional na área de veterinária? Porque vamos admitir, né? A VET deu um boom. Né? Deu um boom, assim, ó. Eu já cheguei a estar em frente, né? Não vou nem dizer o local para não constranger, né? Em frente a uma loja que não é nem mais pet, agora é vet, né? E comecei a olhar as roupinhas que eles estavam oferecendo ali na faixa de 200 a 500 reais, né? E aí as caminhas parecia de príncipe, né? Por 650, 780, uns ossinhos de brincadeira, né? Por cento e tal. Eu disse, gente, isso aqui é mais caro do que roupa para criança, do que a caminha da criança, né? Então a gente percebeu, e mesmo aqui na nossa cidade, a doutora Tati, ela não é aqui de Novo Hamburgo, ela atende lá em Estância Velha, depois ela até pode dar o endereço para as pessoas que quiserem conhecer melhor, né? A tua empresa. Mas aqui em Novo Hamburgo, pelo menos, que é onde a gente tem mais, né? Anda mais pela cidade, há muitas empresas, lojas de pets abertas e não convencionais, Tati. Lojas tipo boutique. Me diz como é que hoje, por que tu acha que isso aconteceu? Ontem mesmo eu estava numa palestra, era sobre dermatologia veterinária. E a palestrante falou que há uma humanização exagerada dos animais. E realmente isso existe. Não, mas eles estão se comportando assim na altura, porque eles estão respondendo na altura, né?
Mas isso está prejudicando muitos animais. A gente está com muito distúrbio comportamental nos animais por causa do exagero do... E hoje em dia não se chama mais tutor, até pouco tempo se chamava dono. Aí depois veio o nome tutor, agora é chamado responsável pelos animais. Eu sou responsável pelo fulaninho, porque ele é meu, digamos assim. Por isso que tem aquela agora adoção responsável. Exato. E algumas pessoas se dizem, eu sou a mãe do fulano, eu sou o pai do fulano. Então, o que nós, né, enquanto veterinários, a gente vê muito problema por causa disso, muito problema, porque eles estão humanizando demais, aumenta doenças, né, tanto doenças físicas quanto psicológicas nos animais. Os animais estão com problemas psicológicos por causa das atitudes dos tutores. E muitas vezes a gente recomenda um profissional do comportamento, seja um adestrador ou um veterinário do comportamento. Veterinário comportamental. Exatamente, E o que ele faz? Ele vai na casa do responsável da família, porque ele vai conseguir identificar tudo ali e relatar o que precisa ser reorganizado. Mas eu já tive clientes que falaram para mim, eu não quero, porque eu não quero mudar. Mas daí vem toda a consequência, né? Animais nervosos, brabos, agitados, irritados, que dorme na cama, se o tutor mexe o pé, morde o pé, sabe? É uma coisa louca, assim. A gente tá se deparando com isso. Mas assim, olhando os vídeos que vai aparecendo na internet, né? Você vê essa humanização, mas não é culpa do cachorro, não. Isso é culpa do responsável dele. Ontem, por exemplo, eu vi um que... Eu olho bastante assim, mas assim, aquele me chamou a atenção. O cachorro, literalmente, em cima da cama, com os bracinhos e as perninhas assim, né? As patinhas assim, né? E abertinho assim. E o dono dele tava escovando o dente. Escovando o dente. E ele assim, ó. Recebendo, né? Numa boa. Aí o dono limpou o dentinho. Aí eu não sei o que um creme. Alguma coisinha que ele passou nas patinhas. E ele hidratante. E ele assim, ó. E ao mesmo tempo que ele fazia esses procedimentos, né? No cãozinho, que não era pequeno, era um porte médio. Ele beijava o bichinho na boca. Tipo, assim, ó. Eu disse, Jesus... A gente se perdeu. E ontem nessa palestra, olha só, foi uma palestra sobre dermatologia, problema de pele. Aí se falou sobre como prevenir. Porque tem, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui. O Shih Tzu é uma raça extremamente predisposta a ter alergia de pele. E aí ela comentou como prevenir isso. Aí ela falou da gente ir contra a humanização. Por quê? Desde que o bichinho nasce, tem que deixar mamar mais tempo e as pessoas têm pressa para tirar de mamar e vender. E o certo é deixar mamar para pegar anticorpos, deixar ir pro campo para pegar anticorpos. E as pessoas estão fazendo o quê? Dando banho toda semana, não deixa sujar, não deixa botar patinha na grama. E ela comentou de ter contato com o campo e a alimentação, né? Ração desde filhote e rações muitas vezes de má qualidade, porque a ração boa é cara. Então foi comentado da alimentação caseira, mas da forma correta. Então, na verdade, tudo se perdeu. Por que o animal tá ficando mais doente? É super proteção. É que nem com criança. Sim, sim. É a mesma coisa. Só que, na verdade, é tudo na cabeça dos responsáveis. É um exagero, né? E não que a gente não tenha que cuidar. A gente tem que cuidar. Imagina que eu não vou ser a favor de cuidar. É preciso cuidar. Mas equilíbrio, né? Claro. É que nem não deixar a criança botar o pé na grama, né? Subir numa árvore. É a super proteção. Aí vai vir a consequência. E aí tem o outro extremo também, né? Também existe, porque tudo tem os dois lados, né? Que é aquele onde o animal, ele simplesmente ele é maltratado. Sim, mesmo, tem muito, né? Lá na bicharada aparecem muitos bichinhos assim com essa característica de maltrato. Maltrato, sim. Até porque a gente tem parceria com ONGs e com a prefeitura, né? Então a gente tem uma parceria com grupos de proteção animal. Então a gente recebe vários casos, assim. E muitas vezes a pessoa nem se dá por conta. Vem o responsável com o seu bichinho. E a gente vê que ele não está sendo tratado como deveria. Cheio de pulga, magro. E aí isso é maus tratos, na verdade. É o básico, né? Sim.
E aí, às vezes, as pessoas dizem, não, mas é normal ter pulga. Na verdade, não é, né? Tem como. Não Sim, mas aí, nesse caso, quando o bichinho chega nesse estado, vocês chegam a questionar, conversar? Sim, a gente orienta, né? Orienta e questiona, né? De uma forma suave, né? Não tem como. Sim, tu não pode se envolver até esse ponto, né? E vocês têm lá na bicharada animaizinhos que vocês receberam, bichinhos, né, que vocês receberam, cuidaram, né, restauraram ele, e ele é doado? Na verdade, eu já fiz esse trabalho. Hoje eu não faço mais. Eu já fiquei com muitos animais para doação. Hoje em dia, no nosso espaço, a gente não tem mais. A gente tem a parceria com quem faz. Mas ali fica só se precisar de tratamento veterinário, de internação. Não fica mais como casa de passagem ou hotel até ser doado. Eu ia te perguntar, hotelzinho também não tem. E o que a gente tem ali também que é legal falar agora, a gente tá com 3 veterinárias, eu e mais 2, que nós somos clínica geral. Eu tô fazendo pós em ortopedia, tô na metade, tô bem feliz. E a minha colega tá fazendo pós em cardiologia e a gente tem no mínimo 6 especialistas que vão ali. Entre cardiologista, pneumologista, dermato, gastro, tudo que é especialidade humana tem na veterinária. E a gente tem ali. Aqui em Novo Hamburgo, depois tu dá o teu endereço pro pessoal poder te conhecer também lá em Estância Velha, né? Mas aqui no Novo Hamburgo tem uma dessas clínicas que tem acupuntura. Tem, mas nós também temos. Tem? Ai, meu Deus. Fisioterapia e acupuntura. E tem que ver como a gente reabilita os animais. A gente teve um caso de uma cachorra que foi atropelada, a prefeitura resgatou, a ONG e prefeitura dividiram os custos. Ela fez cirurgia de coluna, não caminhava e tá voltando a caminhar por causa da reabilitação com fisioterapia e acupuntura. Faz 2 vezes por semana lá na clínica. E aí é uma veterinária que fez especialização em fisioterapia e acupuntura que vai lá e faz o procedimento nela. E ela tá caminhando agora. Tu vê, né? Olha como evoluiu, né, gente? Meu Senhor. Você que tá aí nos assistindo, né? E que gosta de bichinhos também. E que tem essa afeição, né? Procure saber mais, converse com a doutora Tati, ela vai passar o endereço dela aí, o Instagram também, para que as pessoas possam entrar em contato para conversar sobre isso, né? Será que você não está exagerando com o seu bichinho? E às vezes o exagero nem é por maldade, obviamente não é por maldade, né, Tati? É por amor mesmo. Sim. Porque as pessoas estão tão, sei lá, tão perdidas às vezes que canalizam o amor para os bichinhos, mas não canalizam para os seus entes queridos. Essa também é uma realidade. O equilíbrio, né? Tão importante, né? E qual o recadinho que tu daria, doutora, para um jovem que está nos assistindo e que tem esse desejo no coração de seguir nessa carreira? Porque a gente está falando de empreendedorismo, mas pelo que eu percebi aqui, esse ramo de veterinária é uma coisa que você ama de paixão e aquilo te completa, aquilo faz parte da tua vida e tal, né? Então, como é que seria para uma pessoa poder seguir essa carreira? Quantos anos ela faz a faculdade? Quanto tempo tem de estágio? O valor, não precisa dizer valor, mas a média de quando vai iniciar a carreira, como é que é para as pessoas saberem? Então, no meu caso, eu entrei na faculdade com 19 anos e a minha faculdade eu demorei 8 anos. Mas a média é 5, né? É 5. Ah, tá, tu demoraste mais porque tu fizeste poucas cadeiras. E nesse meio tempo eu casei, tive o João Augusto, mas em nenhum momento eu cancelei, só que teve períodos que eu fazia menos cadeiras, né? Sim. Mas a média são 5 anos. E agora, como eu comentei, eu não sei aonde, mas tá começando a medicina veterinária noturna, o que é muito bom. Sim, porque a pessoa pode continuar a vida. Porque ela tem que ser presencial, né? Por causa das aulas práticas, né? Não tem como fazer à distância a medicina, né? Sim. E aí a média é 5 anos. Na verdade, assim, eu sugiro até que quem tem esse sonho vá tentar ter experiências. Né? Nem que seja, eu quero fazer um serviço voluntário numa clínica. Sim. Para ter contato, para ver se é isso mesmo que vai querer, né?
Porque às vezes entra na faculdade, começa a se deparar, não era bem isso que eu queria. Então já tenta ter contato com uma realidade de como que é a veterinária. A rotina, como funciona. Porque é bem desafiador, assim. É? Na verdade. Qual é o maior desafio? Cirurgias complicadas. A gente vê, por exemplo, os animais muitas vezes vêm com cheiros muito fortes, Hoje a gente, por exemplo, recebeu um animal que foi mordido por um outro, sangrou muito, então não é só aplicar uma injeçãozinha, aquele bichinho cheirosinho de madame, né? Não é isso! A gente tem casos bem mais complicados, cirurgias complicadas. Não que a pessoa vai querer ser cirurgião, tem veterinários, por exemplo, que se formam e não querem ser cirurgiões, e tudo bem. Mas durante a faculdade vai ter que ser, né? Sim, vai ter que fazer a prática ali, né? Não tem jeito. Então, eu acho assim, quanto antes tiver contato com a prática, melhor para ter certeza, né? E durante toda a faculdade fazer estágio voluntário. Isso é uma diferença enorme para depois, assim. Quanto mais contato com o dia a dia, melhor para depois. E o veterinário se forma podendo trabalhar. Não tem o estágio curricular obrigatório. Eu ia dizer para ti assim, dentro desse estágio, dentro desse primeiro momento, qual seria a média de valor que ele ganharia? Veterinário recém-formado aí, tem gente ganhando 3.500, mais ou menos. Para 8 horas de trabalho. Mas aí, claro, quanto mais coisa fizer, maior vai agregar. Se eu for cirurgião, vai ganhar mais. Plantonista ganha mais, e assim depende daí. E a maioria tá fazendo especialização, né? Dificilmente se vê só uma pessoa que fez a faculdade e parou ali. A maioria tá fazendo algo a mais, que é para agregar, né? Mas porque também tá havendo uma evolução, né, no tratamento. Eu tive um caso agora também dentro da minha família que faleceu lá, um dos nossos pets. Meu irmão, principalmente, ele ama pet, ele tem muitos, mas ele gosta de cachorros de grande porte. Né? Todos os que a gente tem lá na família, na chácara, todos são de grande porte. E esse cachorro teve um ataque cardíaco fulminante, mas ele estava com 10 anos e estava com sobrepeso, sabe? Então ele vinha já num tratamento constante e o veterinário tinha dito, primeiro que ele está de sobrepeso, a gente faz dieta, mas aquilo é mais difícil. Aí ele começou a ter artrose, né? E de repente ali, o que meu irmão fez? E aí, vou cair no teu ramo, né? Ele fez uma ligação para uma vet, a vet veio pegar o cachorro lá em casa, assim, mas não vou lá pegar o cachorro. Tudo um protocolo muito bonito, porque afinal ele tinha falecido, né? E foi feita a cremação dele, e depois eles entregaram, então, dentro de uma caixinha, uma coisinha com cara de cachorro lá, com o nomezinho dele na frente. Sim. Eu fiquei assim, Claro que teve um custo... Claro. Compatível, né? Mas aí eu disse, olha a que ponto a gente chegava. Chegou. Porque antigamente, quando nossos cachorrinhos morriam, aí 30, 40 anos atrás, a gente fazia um buraquinho e enterrava no terreno da casa. E as crianças botavam uma cruzinha em cima e tal, né? Olha, houve uma evolução. Muito, né? E outra coisa, falando sobre especialistas, né? Eu também gosto de falar que a gente não pode... então agora tudo é especialista, não. Primeira consulta sempre vai com o clínico geral. Sim. Porque muita coisa é resolvida ali. Não quer dizer que porque tá nessa evolução que tudo é especialista, né? Espirrou tem que ser não, né? É que nem levar criança no médico. Não precisa logo para especialista, vai lá no médico clínico geral, né? E emocionalmente, nosso tempo já tá indo, mas emocionalmente, tu te envolve emocionalmente com os teus bichinhos ou não? Os que vêm de uma forma... eles vêm doentinho, eles vêm mal, eles vêm com os dias contados, tu vê que a situação não é fácil. Isso dá um envolvimento ou você consegue separar isso? Tu aprende na faculdade a separar? A gente aprende a separar, mas na prática não é assim. Depende muito. Eu sempre digo assim, depende de como eu tô naquele dia... Depende da situação, depende da nossa ligação com
a família responsável. Depende muito. Tem casos que eu sou bem tranquila. Que eu, nossa, tô tranquila mesmo. Agora tem outros que eu tenho que cuidar pra não sofrer junto, assim. Porque a família possivelmente, né? Quando recebe e é uma um notícia. envolvimento, às vezes até o próprio bichinho é carinhoso, e aí a gente se apega, sabe? Não, e eles têm um olhar, né? Que eu vou te dizer. Aí é tudo muito relativo, assim. Tem situações que a gente sofre muito junto e tem outras que a gente consegue botar uma barreira e tá tudo bem. Que legal. Bom papo, assim. É bom, né? Então, dá pra nossa audiência ter o endereço, no Instagram pra te encontrar. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer lá no direct? Pode, vai lá pro direct, a gente responde sim. Então, o nome da clínica é Bicharada e Companhia, é em Estância Velha, na Avenida Brasil, número 901, sala 3. Bem no centro. Perto do que é ali? Banco do Brasil ali? Não, o Banco do Brasil é na 7 de setembro, é antes de chegar no Banco do Brasil, é a avenida principal, entrou em Estância naquela avenida principal. É um prédio que a sala tá pintada de amarelo, assim, um amarelo bem forte. E nas redes sociais é @Bicharada e Companhia no Instagram. E tem Facebook também. @Bicharada. E tem TikTok também. Estamos em tudo, né? Que bom, doutora. Foi muito bom te receber aqui nesse dia de empreendedorismo, onde às vezes o empreendedor, ele começou o seu sonho, ele começou a tornar realidade e ele vê que não é tão fácil assim, mas aqui nós temos um testemunho de 27 anos, né? Passou pandemia, passou tudo e nós desejamos assim para você e para todos os empreendedores, né? Muito sucesso. Obrigada. Muito bichinho na tua vida. Obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada eu. Tchau, gente.